Companheiros e companheiras, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar do fascismo no Brasil. O fascismo não é dos dias de hoje. O fascismo vai surgir nos anos 30, com Plínio Salgado, através de uma sigla chamada AIB, que significa Ação Integralista Brasileira. Aquele movimento era muito parecido com o fascismo dos dias atuais, em que pregava-se as mesmas coisas. Inclusive, o lema é muito parecido: Deus, pátria e família. E no fascismo de hoje acrescentou-se a liberdade. Então, o lema do fascismo de hoje é Deus, pátria, família e liberdade. E o fascismo da época era Deus, pátria e família. De resto, era mais ou menos a mesma coisa. O fascismo daquela época apoiou o governo de Getúlio Vargas, mas numa altura virou-se contra o governo Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas não deu para o líder daquela época, Plínio Salgado, não deu o Ministério da Educação. Aí eles ficaram revoltados e fizeram mais ou menos aquilo que fizeram agora no dia 8 de janeiro, que é cercar o palácio, que é querer quebrar tudo, inclusive atiraram no palácio e foram presos na época, como foram presos também agora. O Plínio Salgado foi exilado para Portugal e ficou alguns anos morando em Portugal, depois foi repatriado. Então o fascismo no Brasil não é dos dias de hoje, ele apenas foi requentado, né, e utilizado a palavra liberdade, né, acrescentada, e foi modificada em alguma coisa. Por exemplo, o fascismo da época era mais voltado à pátria, e o fascismo de hoje é um fascismo com falso patriotismo. Então vamos por partes. Primeiro, a palavra Deus. O que eles entendem por Deus? Eles modelaram um Deus pro gosto deles, que é um Deus cheio de ódio, cheio de vingança, rancor, um Deus que não respeita as pessoas, um Deus que não é a favor da vida, como por exemplo aquele ditado de um certo líder que disse: vamos metralhar petralhada. Deus concorda com isso? Metralhar os adversários é isso? Matar os adversários? Agora Deus liberou a pena de morte? É isso? É um Deus cheio de ódio, é um Deus rancoroso, é um Deus vingativo. Esse Deus não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de bondade, de amor, de paz e de perdão. Então eles estão cultuando ou eles estão modelando um Deus pro gosto deles, que não é o mesmo Deus que nós cultuamos. O nosso Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor. E não é um Deus vingativo e não é também um Deus do ódio. Pátria. Quando o cara fala na palavra pátria, que vem de pai, que significa que na terra em que nós moramos é como se fosse a casa do nosso pai, onde todos nós somos irmãos, portanto filhos da mesma pátria. Quando ele fala, não vamos dar um centímetro de terra para os índios, ele não está sendo patriota. Quando, além de não dar um centímetro de terra, ele invade a terra dos índios, destruindo a natureza, porque os índios vivem em contato com a natureza e eles precisam muito da natureza preservada, e ele libera para os garimpeiros roubarem pedras preciosas, roubarem minérios e entregarem aos estrangeiros. Olha, outra falta de patriotismo. Roubando minério das terras indígenas e entregando para os estrangeiros a qualquer preço em troca de qualquer coisa. Então isso não é patriotismo. Quando o líder fascista fala que determinadas pessoas pesam 7 arrobas só por serem pessoas pobres, ele está com isso sendo antipatriota. Onde que está a irmandade? Quando você fala Deus, pátria e família, né, e nesse caso pátria é a irmandade. E ele não está vendo isso, que na pátria somos todos irmãos, portanto, não tem que um ficar falando mal do outro, um desfazendo o outro e assim por diante. Deixa as pessoas passarem fome nesta pátria e nega remédios, nega vacinas, então isto não é ser patriota. Patriota é bastante diferente. Patriota tem que ser solidário, tem que defender os mais pobres, que são os que mais precisam do governo, e
não falar esse tipo de coisa, não fazer essas críticas, não ser indiferente ou não ser solidário e respeitar as mulheres, respeitar os homossexuais, respeitar todas as pessoas. Porque nós não precisamos ser a favor e nem contra, mas nós temos que respeitar. Agora vamos falar da família. Quando enche a boca para falar da família, nós somos uma família conservadora. Mas essa família conservadora que ele defende é uma família onde ele já está na quarta esposa e ele troca de esposa toda vez que ela envelhece. Isso é família conservadora? Não, isso não é família conservadora. No meu modo de entender, isso não é nem família, quanto mais conservadora. Não se troca de esposa toda vez que ela envelhece, assim como não se troca de marido toda vez que ele envelheça e assim por diante. Família é uma coisa bem diferente. Família tem que ter amor, tem que ter respeito. Sem amor e respeito não há família. Então, família conservadora é a família em que se respeitam. Pode ser com pais morando junto com os filhos, podem ser avós cuidando dos netos, podem ser tios cuidando dos sobrinhos, podem ser estranhos cuidando entre si. Família conservadora é uma família que se respeita, é uma família que se ama. Agora vamos falar em liberdade. Enche a boca também para falar em liberdade, porque a minha liberdade, porque eu não abro mão da minha liberdade, falando que a pessoa pode até deixar de respirar, mas sem liberdade não vive. É tudo mentira. Em primeiro lugar, quando temos liberdade, nós não temos a liberdade de mentir. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, essas fake news, isso não é liberdade, isso é outra coisa chamada libertinagem. A pessoa que apoia a ditadura vai dizer que defende liberdade? A pessoa que apoia a tortura vai dizer que defende liberdade? Não, não, de forma alguma. Quem defende tortura não apoia a liberdade. Nós não podemos dizer que esta pessoa está defendendo a liberdade. Quando nós vemos aí pregando sobre a palavra liberdade, está defendendo a liberdade de ser autoritário, a liberdade de metralhar as pessoas, a liberdade de falar o que bem entende e não ser punido. Eu não acredito que isso seja a liberdade, não. Liberdade é você tem que ter liberdade com responsabilidade, mas também tem que responder pelos seus atos. Não pode ser contra um juiz porque um juiz está mandando cumprir aquilo que a lei manda. O juiz está determinando aquilo que a lei manda. Então esse juiz não é um ditador. Acusar um juiz de ditador porque ele está cumprindo a lei e achar que você tem liberdade para fazer o que você bem entende, isso não é liberdade. Na liberdade nós podemos defender assim: o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante.